Pois bem, põe a foto dos três aqui. Chegou a hora da reportagem que eu tinha prometido no começo do programa. Carlos se separou de Crislaine porque as brigas eram constantes. Eles foram casados exatamente por 7 anos. Tiveram um filho, hoje com 4. Crislaine, segundo as informações da polícia, não queria mais que o ex-marido visitasse a criança. Ele ficou furioso. Ele queria, de qualquer maneira, visitar o filho. Crislaine faz um convite a Carlos. Vá até a casa da minha mãe e passa a tarde com o nosso filho. Pois bem, ficou tarde, ele precisou sair, precisou dormir na casa da sogra, saiu no meio da madrugada e o pior aconteceu. Veja a suspeita da polícia. Crislaine e Sebastião. Olhando assim, parece um casal apaixonado. Nas muitas fotos divulgadas nas redes sociais, muito clima de romance. Mas o que as demonstrações de paixão tentavam esconder, a família da vítima teria enxergado um plano para assassinar o ex-marido de Crislaine, Carlos, de 26 anos. A princípio, logo de cara, quando eu recebi a notícia, a primeira pessoa que me passou na cabeça foi a ex-mulher dele. Sim, ninguém me tirava isso. E com o passar da semana eu só vinha comprovar. Ela se escondeu logo em seguida, eu tentei falar com ela, não consegui, eu ligava e nada. Carlos foi baleado e lutou pela vida por 11 dias hospitalizado. No 12º dia, não resistiu. Ainda houve tempo para doação de órgãos. Foram transplantados os rins, fígado e as córneas. O gesto de humanidade só não diminuiu a dor de perder o irmão de uma forma tão brutal. Independente dos conflitos entre família, não é motivo algum para tirar a vida dele. Então ele teve a vida interrompida, os sonhos interrompidos. Lidiane mora em Pernambuco e veio para São Paulo logo que recebeu a notícia que o irmão tinha sido baleado. A mãe deles faleceu há 3 anos por problemas de saúde. Lidiane sempre foi muito próxima a Carlos. A notícia do crime foi, sem dúvida, a maior dor que ela já sofreu. Muita crueldade com o ser humano. E para mim é muito difícil mesmo. Eu tento me segurar cada dia que passa para não estar chorando, porque eu sei que ele não gostaria disso. Essas mensagens de texto ela recebeu de uma ex-cunhada de Carlos. Aqui o aviso de que ele já estava no hospital e que o caso era muito grave. Ela diz que um homem de mochila baleou Carlos e saiu correndo, e que seria uma tentativa de assalto. Em seguida, ela diz que pode ser execução. O tiro foi para matar. Mensagens e horários bastante contraditórios. 1h30 da manhã, a família retornou para casa e identificaram que ele não estava lá e foram procurar ele. Mas 1h10 da manhã, eu já tinha sido avisada do ocorrido. Então ficou meio que contraditório essas versões. Depois de 7 anos de casamento, o Carlos decidiu pela separação. Na verdade, foi um momento muito difícil para ele. Um momento em que ele já passava por uma situação delicada porque estava desempregado. Logo que ele resolveu que realmente iria se separar da ex-mulher, ele precisou vir para a casa de uma das irmãs. Pediu ajuda, foi recebido na mesma hora carinhosamente, mas ele tinha uma grave revelação a fazer. Era sobre o motivo do fim do casamento. Na última discussão que eles tiveram da separação, ela havia confessado a ele que tinha feito programa nessa casa noturna. E então ele se separou e veio morar na minha casa comigo. Carlos e Crislaine já estavam separados há 10 meses, mas os problemas entre eles continuavam. Ela estaria tentando evitar as visitas de Carlos ao único filho do casal de 4 anos. E no dia do crime, a ex-mulher teria chamado o pai da criança para aquela que foi a última visita ao filho. No dia do crime, o Carlos passou todo o domingo na casa da ex-sogra, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Ele encontrou com a ex-mulher que trouxe o filho para que ele pudesse ficar algumas horas na casa da mãe dela. Só que no meio do dia houve uma discussão entre o Carlos e a ex-mulher. Depois disso, ele chegou a pedir para ficar na casa da ex-sogra aquela noite,
pela distância de onde ele estava morando até a zona norte da capital paulista, e desta forma ele teria ficado na casa da mãe da ex-mulher. Quando, num determinado horário da noite, todas as pessoas que viviam na casa saíram, chegaram a contar para a polícia que teriam ido comer um açaí. E depois, quando retornaram, a ex-sogra já não teria mais encontrado o Carlos no quarto. Teriam então feito uma busca no bairro e localizado algumas viaturas de polícia com o documento de identificação do Carlos, que teria sido baleado exatamente aqui. Ele teria sido socorrido e levado para o hospital. O Carlos permaneceu internado por 11 dias, não resistiu aos ferimentos. Eu acho que ela induziu o meu irmão a sair da casa da mãe dela sozinho e o cara atirou, executou o crime. Ou ela marcou um encontro com ele para conversar e aí ele, confiando nela de que nada de ruim iria acontecer, ele foi. O que chamou a atenção da polícia foi justamente o sumiço de Crislaine e de Sebastião. O que a investigação descobriu foi que 2 dias após a vítima ter sido baleada, os dois estiveram no interior de São Paulo, na casa de um irmão do Sebastião. Lá, para uma terceira pessoa, a Crislaine teria contado que o Sebastião teria dado um tiro em um homem. Mas a polícia ouviu já diversos depoimentos de várias pessoas e essa conclusão, efetivamente, a polícia ainda não chegou. Mas mediante a várias provas e ao desaparecimento dos dois, os aparelhos de telefone estão desligados. E este sumiço, que foi o que levantou a suspeita da polícia, como ele se prolonga, faz com que os dois sejam os principais suspeitos. A polícia pediu e a justiça decretou a prisão de Crislaine e Sebastião. Os dois são considerados foragidos da justiça. Enquanto eles estiverem em liberdade, a dor da família da vítima só aumenta. Além de sofrerem pela falta do irmão, resta outra dor: conseguir cumprir uma promessa feita para Carlos no hospital: cuidar do filho dele. Ele abriu os olhos, ele sentou na cama e quando eu prometi para ele que eu iria cuidar do filho dele enquanto eu vivesse, ele apertou as minhas mãos e ele se levantou da cama. Darei todo o meu amor, tudo o que eu puder para que o filho dele seja um homem de bem.